Olá, aqui é o Oliver e eu quero mostrar agora para você como é que você deve estudar, né? Como que é uma sugestão, na verdade, como você deve estudar esses sinais que nós aprendemos até agora, né? Lembrando que eu já falei, e a gente já fez outro vídeo parecido com esse. Você vai marcar os seus principais níveis de suporte e resistência, seja qual técnica que você usa, e você vai identificar a ação do preço nesses níveis de suporte e resistência. Perceba que uma vez rompido este nível de suporte, ele virou resistência. E você vai ver a formação dos pontos pivôs nessas regiões. Você vai identificar como é que foi a ação do preço nessas regiões, tá? Vamos pegar, deixa eu ver. Sei lá, aqui, por exemplo, essa regiãozinha para te analisar aqui, ó. Tá? Vamos pegar essa região para te analisar aqui. E agora eu estou usando o gráfico de Renko, e depois eu vou trazer o gráfico de Candles de 1 minuto para você também verificar. Bom, olha como é que, vamos ver o que a gente acha aqui. Eu não estou com o profile aqui, por causa da limitação do Profit, eu não consigo colocar o profile dentro dos gráficos de Renko, né? Só em gráficos temporais de 1 minuto, 5 minutos e assim sucessivamente. Olha o que eu estava falando para você aqui. Vamos ver essa virada aqui que eu falei, desse movimento baixista para esse movimento altista. Perceba, vamos ver se a gente acha alguns sinais aqui. Ó. Olha, nós estamos falando da virada do saldo delta, né? Que é o nosso objetivo. Olha aqui a virada do saldo delta de menos 440 para mais 445. Aí você vai mensurar aqui na região. Será que isso é significativo? 225, 255, 460. Bom, uma virada de 400 para 400 é forte. 400 é um saldo delta significativo, é ou não é? Olha o histórico da região aqui com base na compilação dos candles. Uma coisa que você já sabe, tá? É que dependendo do time frame, quanto maior o box ou quanto maior o gráfico temporal, maior serão esses números aqui embaixo. É óbvio, né, gente? Porque mais troca de volume vai ter dentro da formação do candle. Então, é diferente você ver um saldo delta de um box de Renko de 6, de 2R, de 3R, do que ver um saldo delta no box de Renko que nem eu estou agora de 8R. É claro que esses números serão maiores. Essa percepção de se é grande ou pequeno depende do time frame que você está analisando e eu acredito que você já saiba disso. Tudo bem? Tranquilo. Então aí perceba aqui, ó, a virada, né? Vamos ver como é que se deu a ação do preço. Perceba como é que o preço aqui, o vendedor ele acelera no final nos últimos dois candles, 150 e 440 negativo, com boletadas de venda. Perceba, chega no final aqui o vendedor tenta forçar um pouquinho mais, ele tenta agredir, tem imbalances de venda no final desse movimento, perceba, e ele não dá continuidade. E na sequência você vê imbalances de compra, 85, 260, 90, 440, 245, compra, promovendo o deslocamento real do preço. Se você tivesse com o profile aqui, você ia ver a virada do padrão do padrão B profile para o padrão P profile. Perceba que aqui em cima se deu a maior concentração de volume. Olha o nível de controle, vindo de maneira descendente, quando ele lateraliza um pouquinho, aí ele vem descendente, opa, virou ascendente, ascendente, descendente, ascendente. Perceba como o nível de controle, por isso que chama-se nível de controle. Ele mostra quem está no controle, qual que é a força preponderante em tese que está dominando a barra e qual o direcionamento da barra, né, e do preço no modo geral, níveis descendentes, níveis ascendentes. Opa, então calma aí, eu vi aqui um saldo delta negativo, eu vi aqui que ele não deu continuidade na agressão compradora, eu vejo agressão vendedora, eu vejo imbalances compradores, eu vejo o nível de controle acima, eu vejo boletada a compra e o preço começa a subir na minha cara. E a virada agressiva de um saldo extremamente negativo para o saldo comprador. Chance real de você entrar comprando aqui nessas boletadas já de 260, 90, põe teu stop aqui, 3, 4 pontos abaixo e paga para vir. Tá? Já neste candle, você não precisa esperar fechar. Você viu que o vendedor parou de agredir significativamente aqui e começou a aparecer comprador mais forte que vendedor após esta virada agressiva, após essa agressão significativa de venda. Aonde estão os vendedores que estavam agredidos? 210, 65, 105 aqui. O que aconteceu com eles? Acabou o ímpeto dos vendedores e daí começa a aparecer compra, imbalance de compra. Meu amigo, minha amiga, aqui nesse 260, nesse 90 de compra aqui, nesse imbalance forte, você tinha uma chance real de comprar já. Para quem faz leitura de fluxo, entende que eu estou dizendo já um pouco disso, né? Entrou fluxo persistente aqui, promovendo o real deslocamento de preço, imbalance de compra.
Após o final desse movimento baixista, o saldo delta virando na sua cara, de vendedor para comprador, tá? E aí você vai trabalhando desta forma. Então você vai fazer o quê? Você vai nos seus pontos de suporte e resistência e vê como que se dá esta interação, como é que acontece esta virada do saldo delta, né? Aqui, vamos ver aqui, ó, nesses níveis agora. Eu não estou com o profile aqui, você vai fazer isso com o profile. Verifica sempre, se acostume, se habitue a isso, ó. Verifica o vendedor chegando aqui, verifica a falta de continuidade. Aqui foi difícil, né, gente? Aqui foi difícil quando há pouca liquidez, a gente tá muito gap aqui, né? A gente não consegue fazer uma avaliação melhor, né? Então aqui teve pouca liquidez, aqui foi difícil. Aqui não dá para fazer muita coisa. Vamos ver aqui, ó. Opa, aqui já tá legal, aqui a gente consegue ver já a absorção acontecendo, né? Aí você tem que ter uma noção um pouco maior. Você vê o preço chegando com boletada de venda aqui, venda, 135, 380, venda, 240, 50. O vendedor força e daí não tem continuidade e daí o comprador aparece, 125, 245, embalance e compra e daí eles brigam nesta região. O vendedor mais uma vez força. Perceba como o vendedor ele está tentando 75, 145, 75, 95, 155. Venda. Só que aí o preço não cai mais. Opa, o que está acontecendo aqui, meu amigo, minha amiga trader? Você está fazendo a leitura do preço, do histórico do preço, você está analisando isso aqui. Tá? O preço está chegando aqui, o vendedor forçou, o comprador apareceu, o preço subiu. O vendedor forçou de volta, absorver, um preço sobe, aí balance de compra, você acredita e compra junto, põe teu stop aqui embaixo, entra comprando aqui e paga para ver, tá? É assim que a gente faz, é assim que você deve estudar, é assim que eu sugiro que você estude. Agora veja o perfil completo, isso com o gráfico de Renko. Agora você pode ver aqui também, deixa eu só minimizar tudo, tirar essas marcações para não ficar poluído o nosso gráfico aqui. Agora você vê no gráfico temporal de 5 minutos, que é o gráfico que eu estou sugerindo que você faça a sua avaliação de fluxo, em virtude da limitação do Profit. Se você tiver outra plataforma, você pode fazer em qualquer plataforma a distribuição do volume profile dentro do Candle. Tudo bem? Vai aqui em 5 minutos. Tá? Agora você vai ter o gráfico temporal de 5 minutos. Tá ok? Deixa ele carregar. Eu estou no mercado real aqui, ó. Tá? A abertura do leilão 9h30 da manhã. Tá? Estou gravando essa aula para você aqui, estou deixando de tradar, mas não tem problema. Aí o que acontece? Perceba, né, a movimentação do preço. Né? Vamos procurar padrões de reversão de movimento. Aqui, ó, um padrão de reversão de movimento aqui, ó, com gráficos temporais. Muito claro para você aqui, ó, um gráfico temporal de 5 minutos, certo? Onde o preço veio e daí subiu. Tá? Você pode fazer aqui, ó, por exemplo, qualquer lugar. Procure padrões de reversão de movimento e veja como que se dá os padrões de reversão de movimento, do movimento altista para o movimento baixista. É assim que você tem que estudar. Isso aqui, ó, eu tirei o slide da aula passada, olha, esse padrão de reversão, você está vendo? Outro padrão de reversão, tá? Outro padrão de reversão de movimento, e é assim que você vai estudando. Olha aqui, ó. Toda vez que está a reversão do movimento, outro padrão de reversão de movimento, vai achando aqui, ó, reversões de movimento. Vai achando reversões de movimento e vai estudando footprint. Já que nós estamos falando de sinais de reversão, você tem que procurar as reversões de movimento, estudando para ir se habituando a isso aqui. Tudo bem? É assim que a gente vai estudando. Tá? Vamos estudar esse momento agora aqui com você. Aqui, ó, deixa eu aproximar aqui. Eu vou colocar agora. Estou sem dado histórico. Eu estou sem dado histórico do Profit aqui. Eu não vou conseguir fazer esse movimento. Deixa eu ver onde que ele tem dado histórico aqui. Aqui eu já tenho dado histórico. Eu vou ter que fazer um lugar que tenha algum dado histórico. Tá bom? Vamos ver aqui, ó, esse padrão de reversão de movimento aqui embaixo, ó. Aqui, ó, uma reversão de movimento no final de uma pernada de baixa, começando uma lateralização, entrando numa pernada de alta. Tudo bem? Então vamos analisar esse padrão de reversão de movimento aqui com você. Tudo bem? Perceba aqui, ó. Perceba aqui. E assim nós vamos trabalhando, tá? Aí você aproxima aqui, vamos ver a distribuição do volume, como é que se deu aqui. Aplica o profile. Você já sabe que a gente vai avaliar esse final desse movimento baixista para o movimento altista. Tudo bem? Deixa eu aplicar o profile aqui, inserir indicador, volume profile.
ele vai aparecer aqui no nosso gráfico temporal majoritário. Temporal, deixa eu só pegar aqui. Cadê o profile? Não apareceu aqui, ele apareceu lá em cima. Deixa eu arrumar aqui. Inserir indicador. Volume profile. Ok. Vamos colocar aqui no nosso gráfico. Agora sim, está aqui. Lembra que eu falei para você, tira os diretos, tá? Tira os diretos. Fica melhor, tá ok? Põe nos 5 minutos, ok, você já sabe, tá ok? E vamos ver agora aqui, ó. O que aconteceu neste momento aqui, nesta reversão. Aí, olha, por que você não faz aqui? Pode ser qualquer um desses aqui. Aqui eu não vou fazer porque aqui é o final do leilão, é o final do dia, tá? Mas aqui é um padrão de reversão de movimento, tá bom? Então, aí você vai vir aqui, vai aproximar. Eu vou trazer aqui pra gente. Perceba que naturalmente, para quem usa o Profit, ele dá uma travadinha. Pronto, consegui aproximar aqui. Aí o que acontece? Perceba, né? Nós temos aqui um grande doji, né? Para quem trabalha com candles, né? Um grande doji. Esta sombra mostra o quê? Que essa barra já foi totalmente vendedora, mas alguma coisa aconteceu aqui embaixo na barra que fez que o preço, o ímpeto vendedor, a força vendedora recuasse. E daí a gente vê que aqui nós temos a possibilidade da formatação no padrão P. Você olha o nível de controle, você vê na tendência baixista o nível de controle trabalhando cada vez mais baixo. Só que aqui o nível de controle ele não apareceu aqui embaixo, ele apareceu no mesmo nível de controle da barra anterior, mostrando fraqueza na continuação desse movimento de baixa. Primeira coisa, nível de controle. Segunda opção, né, você vê o volume acontecendo aqui embaixo. Nós temos duas, não está muito claro aqui o padrão P, né? Na verdade, você vê que a maior concentração de volume foi na parte superior da barra, né? Dizendo que os preços não quiseram negociar muito aqui embaixo, eles aceitaram negociar mais aqui em cima. Tudo bem? Aí você vê boletadas e agressões de ambos os lados. Você vê que o saldo é extremamente vendedor, mas mesmo assim a barra fecha levemente para cima, dizendo que houve a absorção de toda essa agressão vendedora aqui, no que pese o saldo delta ter sido vendedor de maneira significativa, menos 460, ele foi absorvido, não conseguiram ter continuidade do movimento baixista. Eles começaram vencer o movimento inicialmente, depois o comprador apareceu de maneira agressiva, 305, 205, boletada compra, boletada compra, boletada compra, defendendo esta região de maneira agressiva. Este alto volume aqui demonstra isso, que houve a defesa desta região por parte dos compradores de maneira agressiva, tá? E daí o preço começa a devolver, e mais uma vez aqui em cima eles brigam, e daí a barra fecha levemente acima. Meu amigo, minha amiga trader, fica claro aqui que houve a defesa passiva desta região, a defesa ativa desta região de maneira agressiva, e também houve pouco da absorção dos vendidos, que o comprador apareceu aqui nesta região. Esta região vira um grande suporte, e você vai aprender isso comigo nas próximas aulas, tá? Como é que você caracteriza, além dos gatilhos de reversão, dos 4 gatilhos de reversão, a identificação de níveis de suporte e resistência também com a utilização do Footprint Charts, que é muito legal, diga-se de passagem. E daí você vê, tá, que aí quando o saldo delta fica próximo de zero, há um equilíbrio entre oferta e demanda. Perceba o perfil D, profile de equilíbrio de distribuição de volume, e daí o preço vai subindo, e aí o comprador começa a aparecer mais 575 e o preço começa a subir. Tudo bem? Nessa brincadeira parece pouca coisa, mas aqui nessa brincadeira aqui, em termos de deslocamento, foi aqui, ó, vamos ver aqui, 25 pontos no dólar em 15 minutos. É bastante coisa. Se você percebe esse movimento aqui embaixo de absorção, entrada de fluxo persistente comprador através de boletadas na defesa dessa região e vê a distribuição do volume profile, de repente aqui nesta barra você não teria feito nada. Mas aqui na abertura desta barra, com estas boletadas de compra aqui, meu amigo, minha amiga trader, aqui, ó, com essas boletadas de compra aqui, já nesse nível de preço 265 compra, o imbalance de compradores aqui nesta região, depois de ter feito essa rejeição, entenda isso como uma rejeição, não é isso? O preço vendedor chegou aqui, foi rejeitado, foi defendido, o comprador apareceu aqui, absorvendo e agredindo, rejeitou o hito do avanço dos vendedores nessa tendência prévia de baixa, reverteu o movimento, rejeitou, e daí na sequência o outro candle abre aqui, você vê boletadas de compras significativas aqui, você entra comprando aqui, põe seu stop aonde? Aonde você já aprendeu? Atrás da última faixa de acumulação, mais ou menos aqui embaixo, põe seu stop aqui,
atrás desta faixa de acumulação aqui e paga para ver, porque vale a pena assumir risco. Tudo bem? Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Faz sentido? O que eu estou dizendo para você aqui? Quem usa o VAP sabe. Você põe o stop atrás das faixas de acumulação do VAP, que você estaria vendo o VAP aqui, né? Nessa faixa de acumulação. Apareceu o fluxo comprador após essa rejeição compilada. Fica muito claro a absorção, a ineficiência na continuação da tendência de baixa e a defesa agressiva dos compradores. O candle abre acima, boletada a compra, compra junto, põe o stop atrás da última faixa de acumulação e paga para ver que vale a pena. É assim que você tem que estudar. Tudo bem? Então é isso. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.